Olá, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos voltar mais uma aula aqui. Estamos trabalhando aí sobre os focos de tensão ainda no Oriente Médio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Afeganistão. Bom, antes de eu começar aqui a discorrer sobre a aula, eu já recomendo, para quem quiser, é uma ótima leitura para quem se interessa, por questões geopolíticas, por essas questões de conflitos, de tensões do mundo. Eu recomendo esse livro aqui, o Livro de Ouro das Revoluções. Sabe? É um livro ótimo para quem quer conhecer sobre essas questões de conflitos, das insurgências, das insurreições, dos golpes militares, das guerras civis, das rebeliões que nós temos aí ao longo da história, sabe? É um livro que, além de trazer textos excelentes, de fácil leitura, traz muitas belas imagens aqui sobre algumas questões históricas, geográficas, políticas, de disputas, sabe? Eu recomendo mesmo a leitura, assim, para quem gosta e tiver com um tempinho aí. Tem muitas imagens aqui, não dá para mostrar agora. Estou vendo aqui até os combatentes aqui, talibãs, na fronteira norte de Cabul. Até nós vamos falar disso aqui agora. Olha só os talibãs aqui. Embaixo aqui, em cima, tem os iranianos na Revolução Iraniana, que eu falei com vocês na última aula. É um ótimo livro, eu recomendo a todos. O Livro de Ouro das Revoluções. Não faço a menor ideia quanto que custa, mas é um bom livro. Bom, e daí? Então vamos falar um pouquinho do Afeganistão. Vamos lá. Pessoal, o Afeganistão tá aí, um mapinha dele na imagem, faz fronteira aí com o Paquistão, Tajiquistão, Turcomequistão, Irã, Uzbequistão. Então tá lá ali na Ásia, tá? E é um país que tem sua história marcada por muitos conflitos, Sejam conflitos internos entre as várias tribos e as várias facções presentes ali dentro do Afeganistão, sejam aí por conflitos externos, por exemplo, na disputa ideológica e política do mundo, à época da Guerra Fria, entre União Soviética e Estados Unidos. Nós temos aí também, sob disputa, aí, no século XIX, no início do século XIX, com o Império Britânico, o Império Russo tentando também dominar essa região. É um país que apresenta sucessivos golpes de Estado, conflitos étnicos, tá? E é o país hoje talvez um dos mais conhecidos pelos Estados Unidos da América terem implantado, que eu vou falar com vocês um pouquinho daqui a pouquinho na aula, sobre a guerra ao terror, Foi onde os Estados Unidos começou o seu processo de procura aí desde o ano de 2001 dos terroristas no mundo, e inflamou de certa forma mais o ânimo dos países do Oriente Médio, que não gostam da interferência estadunidense no mundo, e a partir disso esse país aí foi palco do início dessa guerra ao terror, que nós já vamos entender logo, tá bom? A capital do Afeganistão é Cabul, tá bom? E é um país praticamente feito de montanha. 85% do território afegão é montanhoso, tá? Então percebam que além dessas montanhas, eu tenho outra grande parte do Afeganistão sendo deserto, tá? Só que aí você pode pensar, poxa, mas e daí? O que esse país tem de relevante, Só tem montanha, só tem deserto, o que ele tem aí de tão especial? Bom, a localização estratégica dele, tá? Porque ele liga a Ásia Central aqui ao Oriente Médio. Então, só isso aí já explica o interesse de outros países, de outros lugares,
sobre esse pequeno território. Eu estou tentando lembrar aqui o nome de um filme que tem sobre o Afeganistão, mas eu não estou lembrando agora. Mas enfim, vamos ver daqui a pouco, até o final da aula. E daí? O que eu posso falar mais, professor? O Afeganistão, pessoal, entre aí o final da década de 70, isso, 1979, quando estava tendo a Revolução Iraniana, até o final da década de 80, o Afeganistão ele foi invadido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E nesse período, os especialistas dizem, eles falam que foi nesse período aí que o Afeganistão se tornou, como talvez uma das maiores alcunhas que esse país tem, como celeiro de terroristas. Foi na época da ocupação da União Soviética que o país começou aí a produzir, abre aspas, né, muitos terroristas. Tá? Por quê? Primeiro, né, que os povos originários eles não estavam gostando daquela ocupação soviética, sobretudo na mudança nos preceitos e no modo de vida dessa população. Antes da ocupação da União Soviética, diversos outros reis, diversos outros líderes afegãos já haviam sido depostos por justamente tentarem abrir mais a economia ou abrir mais os costumes do Afeganistão, principalmente para o Ocidente, quando um dos reis, eu esqueci o nome dele agora, ele tentou, quer ver, eu acho que nesse livro aqui até fala, quando ele tentou fazer com que as mulheres não precisassem mais, por exemplo, usar o purdá, né? Que é aquele lenço sobre quase todo o corpo. O cara foi morto, né? Por conta disso. Olha lá, deixa eu ver aqui. O purdá lá, exatamente. Os reis afegãos tinham na Turquia lá. Durante o século XX, os reis afegãos tinham na Turquia um modelo de como uma sociedade muçulmana podia modernizar suas instituições e povo, né, a fim de sobreviver como um Estado independente. Então, olha só, enquanto os reis envidaram esforços para modernizar seu país, enfrentaram a resistência de populações tribais profundamente conservadoras, em especial quando tentaram acabar com o uso do purdá pelas mulheres. Porque, olha só, mulheres adultas viviam literalmente por trás do véu, tanto em casa quanto nos seus aposentos, que eram separados por cortinas de qualquer visitante, como nas raras ocasiões em que poderiam sair às ruas usando uma burca, cobrindo-as da cabeça aos pés. E olha lá, o rei Amanullah foi destronado por rebeldes rurais quando tentou dar às mulheres liberdades para abandonar esse purdá. Então, existe um chauvinismo masculino, uma rigidez islâmica muito grande, né? E aí, quando os reis, né, vamos dizer assim, das próprias etnias ali tentaram acabar com isso, não conseguiram. E aí chegaram os soviéticos, e claro, e os ânimos se afloraram. E aí daí que vem essa ideia de ter transformado num celeiro de terroristas, porque primeiro, muitos nativos lutavam contra os soviéticos. E um deles era esse cara aqui, né, que na época, né, o cara aqui, na época ele chama ainda, né, só que ele já morreu. Esse cara aqui chama-se Osama Bin Laden. E o Osama Bin Laden criou os Mujahedins, tá? Ou Mujahedin, tá bom? Mujahedin, tá? Mas é Mujahedin, tá? Que fala em árabe. Os Mujahedins significam o quê? Escritórios de combatentes internacionais. Eram uns combatentes que doutrinavam os muçulmanos, tá? Doutrinavam os muçulmanos para lutar contra o exército russo, o exército vermelho. Então quem criou isso aqui foi esse cara, Osama Bin Laden. Os Mujahedins são os combatentes que iam doutrinar aqueles muçulmanos contra a ocupação soviética no Afeganistão, tá? Período da Guerra Fria, né, que eu falei com vocês. E aí,
Esse cara aqui, o Osama Bin Laden, nós já vamos entender um pouquinho mais a história dele daqui a pouco, que criou o escritório combatente aqui, que é conhecido em árabe como Mujaheddins. Ele estava sendo ajudado, sabe por quem? Já que ele estava expulsando a União Soviética. O Osama Bin Laden, durante o período de ocupação da União Soviética no Afeganistão, ele tinha o apoio da CIA, tá? A CIA, por meio de uma operação chamada Operação Ciclone, Operação Ciclone, em que a CIA ela financiava e armou os Mujaheddins, esses que vão se tornar os terroristas do mundo, né? Foi a CIA, né? Tornaram aí o Osama Bin Laden, né? Um líder, né? Um aliado dos Estados Unidos. Olha essa manchete do jornal aqui, o DEM, né? Olha aqui, lá dezembro de 90, aqui não dá pra ver, 93, olha só, é o cara aqui, o guerreiro antissoviético, né? Tá trazendo a paz aí, né? Lutando contra o exército soviético. Olha esse jornal, Osama Bin Laden estampando o jornal aqui, né? E ele era apoiado pela CIA. E aí, depois, quando os soviéticos foram expulsos, eles saíram do Afeganistão, o Afeganistão ficou um período no limbo aí, sabe? Ele ficou mais ou menos 7 anos sem um governo fixo, né? E aí ficava aquela disputa entre os aliados, aquela disputa entre tribos étnicas que existem dentro do Afeganistão. E aí, disputas inclusive com os próprios Mujaheddins, né? Que tá falando aqui, olha lá. Os Mujaheddins, os combatentes, também disputavam aí o controle do Afeganistão. Foi aí que esse cara, o Osama Bin Laden, quando o Exército Vermelho saiu fora do Afeganistão, ele falou o seguinte: olha, a retirada soviética do Afeganistão é uma vitória do Islã, é uma vitória do islamismo. Foi o islamismo e os muçulmanos, ou seja, os muçulmanos, que conseguiram expulsar o Exército Vermelho do Afeganistão. E que a partir daquele momento, os Mujaheddins, os combatentes, olha o contexto que eu vou dizer agora, eles passariam a atuar em uma escala global. Ou seja, eles levariam o islamismo através da força, né? Como eles fizeram, em uma escala mundial. E é aí que o Osama Bin Laden, ele cria, né? E ele monta um dos grupos mais conhecidos no mundo hoje, terroristas, que é a Al-Qaeda. Tá? A Al-Qaeda, pessoal, olha aí, né? O símbolo deles atrás. Al-Qaeda quer dizer base em árabe, tá? Então eles criam a base dos Mujaheddins, que agora se tornavam uns combatentes oficiais da Al-Qaeda. Essa Al-Qaeda no Afeganistão, ela treinou mais de 25 mil pessoas, tá? Mais de 25 mil combatentes. E aí vocês falam, é muito tempo, não? De 96 a 2001, 5 anos. Combateu treinou 25 mil pessoas. E dentre essas 25 mil pessoas, que hoje são conhecidas no mundo como terroristas, estariam aquelas que fizeram aí diversos atentados pelo mundo, como o atentado aqui nas embaixadas dos Estados Unidos no Quênia, na Tanzânia, né? Aqui no navio de guerra norte-americano USS Cole, no World Trade Center em 2001. Então, olha de onde surgiram aí esses terroristas, tá? Que foram treinados e receberam armas no passado do próprio Estados Unidos. E aí, em 96, tá? O braço mais forte dos Mujaheddins, desses combatentes que existiam no Afeganistão,
chamava-se Talibã. Talibã quer dizer estudantes. Tá? Então, o braço mais forte dos Mujaheddins eram os estudantes, eram os talibãs. E eles conseguiram tomar o controle, de fato, agora, da capital aí do Afeganistão, de Cabul. E aí, a partir disso, claro, se eles tomaram a capital, eles tomaram o país, né, para eles. E a partir de 1996, eles instauraram no Talibã um regime teocrático, tá? Um regime teocrático que durou até 2001, quando os Estados Unidos foi lá e regaçou o Afeganistão. E eu já vou falar com vocês o porquê. Esse governo teocrático no Afeganistão, marcado com extremismo religioso, tá bom? Aqueles fundamentos, aliás, fundamentalistas nas traduções e na expressão da religião islâmica, tá? E aí, é claro, que eles não conseguiram dominar e resolver nenhum problema que já existia no Afeganistão, né? Já que eles instauraram um governo teocrático extremamente fundamentalista, tá? Bom, e aí, você está falando de 2001 que eles ficaram até no poder? Em 2001, o Afeganistão ficou conhecido para o mundo por conta dos ataques terroristas que os Estados Unidos da América receberam. E aí, o Afeganistão ficou conhecido. Mas por quê? O então presidente lá dos Estados Unidos da época, o cara chamado George W. Bush, ele anunciou que a partir do atentado, que está nessa imagem aqui, ó, um dos atentados que os Estados Unidos sofreu, ele iria empreender a chamada guerra ao terrorismo, guerra contra o terrorismo no mundo, tá? Contra o terrorismo internacional. Qualquer país que eles entendessem que poderia ameaçar a soberania norte-americana, eles iriam realizar ataques preventivos. Eu acho que o Iraque um dia pode me atacar, então eu vou atacar ele antes. Foi isso que aconteceu, tá bom? E aí, o primeiro alvo do George W. Bush foi o Afeganistão, porque quem assumiu a autoria do maior atentado terrorista que os Estados Unidos já sofreu, esse aqui, do World Trade Center, no Pentágono, foi tudo no mesmo dia, foi esse cara, o Osama Bin Laden, esse que era visto como um herói, que criou os Mujaheddins. E ele assumiu os atentados com a Al-Qaeda nos Estados Unidos. E sabia-se, né, desde o passado, que ele encontrava-se aí escondido no Afeganistão. E aí os Estados Unidos, claro, liderou um ataque no Talibã, no Afeganistão, rapidamente tirou o Talibã do poder, tá? Foi instituído um governo democrático no Afeganistão e começou-se, né, a partir daquele dia de 2001, uma caçada aos terroristas da Al-Qaeda, inclusive do Osama Bin Laden, que encontraram alguns anos depois. Tá? Claro que o Afeganistão não está a mil maravilhas, porque, lembre-se, por ser um país, sobretudo, de base tribal, né, a maioria da população rural não aceita essas modificações da sua cultura, nos seus ideais, sobretudo do islamismo, e há já relatos da insurgência, né, de milícias talibãs, que ainda existem, né, que estão empreendendo conflitos aí, principalmente no sul do país. Tá? O Talibã, de onde ele consegue dinheiro, né? Através do tráfico de drogas. Tá? 90% de todo o ópio que existe no mundo, quem produz e vende são os talibãs, esses que sobraram lá no Afeganistão. Tá? Por ano, é um grupo que apresenta aí uma renda, né, uma receita, faturam mais de 100 milhões de dólares por ano.
só com isso. E isso acaba financiando o terrorismo, tá? Através do Talibã. Bom, pessoal, essa guerra ao terror foi quando os Estados Unidos foi atacado, né, como eu falei com vocês, e eles colocaram, né, o presidente George W. Bush afirmou que poderia lançar ataques preventivos contra organizações terroristas e os países que ele classificou aí como eixo do mal, né? E aí, depois do Afeganistão, ele colocou aí o Irã, Iraque e a Coreia do Norte, né? Ele falou que esses países são acusados de patrocinar e produzir armas de destruição em massa. E os Estados Unidos, inclusive, invadiu o Iraque, como eu falei com vocês na última aula, tá bom? E aí, nesse contexto, nós temos aí a chamada guerra ao terror. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente um trecho. Aqui estão os talibãs, tá? Uma foto dos talibãs, só para vocês terem uma ideia, os estudantes. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a chamada guerra ao terror, né? Os Estados Unidos, então, são imagens dele mesmo, empreendendo aí as disputas no mundo contra o terrorismo. E vou mostrar para vocês o Jornal Nacional do dia do atentado das torres lá do World Trade Center, das Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Não vou mostrar ele todo, porque o jornal aí ele tem 57 minutos, mas eu vou mostrar aí aproximadamente uns 8 minutos, só para vocês entenderem, dar uma arrepiada aí. Eu lembro muito bem disso quando aconteceu. Era pequeno, mas eu lembro. E foi uma treta. Percebam aí comigo. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Isso aqui é clássica, né? Boa noite. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável que imediatamente chamou a atenção de todo o planeta. Mas não era acidente. Para a perplexidade do mundo inteiro, foram se registrando acontecimentos que nenhum roteirista de Hollywood imaginou. E era tudo real. Estava começando o maior atentado terrorista de todos os tempos. O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Triste, né? Isso é uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria.
lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento alguém se jogava lá de cima. Os 2 aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727 tinham sido atingidas por 2 aviões maiores, jatos 767 sequestrados em Boston. Os 2 aviões levavam passageiros. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma: foi um atentado terrorista. Mas as pessoas a brasileira correndo, Bruna Paixão trabalha num restaurante que fica perto do World Trade Center. E elas entravam no restaurante, pediam para usar o telefone porque elas não conseguiram usar o telefone público. E iam ao banheiro vomitar, era um desespero. Muita gente machucada chegou no restaurante também, muita gente nervosa, chorando. Foi um caos. Nunca vi uma coisa como essa, foi um caos. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os 2 edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. A primeira torre a cair foi a do norte. Pouco depois, às 10h25 da manhã, os andares superiores da segunda torre começam a ceder e vêm abaixo. O capelão brasileiro Hélio dos Anjos foi ajudar as vítimas. E tinha pessoas em choque, eu comecei também a ficar muito nervoso, porque começou a vir muita fumaça, e a gente não sabia se subia, pegava o elevador, se descia, os bombeiros, calma, calma. Olha, foi terrível. As ambulâncias, ainda cobertas de pó, não param. Polícia, bombeiros e equipes de socorro aumentam a cada momento. As fundações das torres são de aço. O engenheiro brasileiro Carlos Levi diz que é improvável que apenas o choque dos aviões pudesse levar os prédios abaixo. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. As próprias imagens assustam com a velocidade que ocorreu. Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Oh my God! Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores. O choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo enfraqueceram a estrutura dos andares superiores. E o peso deles, ao cair, levou o resto. O ataque ao World Trade Center é o maior já ocorrido em solo americano desde que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Lá foram mortos 2.280 soldados, 68 civis. Foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial. Com 110 andares e 417 metros de altura, as torres gêmeas do World Trade Center eram os prédios mais altos de Nova York. O edifício abrigava lojas e escritórios de 430 empresas, onde trabalhavam 50 mil pessoas. Começou a ser construído em 1970, numa tentativa do governo do estado de Nova York de revitalizar o sul da ilha de Manhattan. Desde então, o prédio, o quinto mais alto do mundo e o segundo dos Estados Unidos, virou ponto turístico. Dos 2 terraços do edifício, era possível ver a Estátua da Liberdade ao sul, o bairro do Brooklyn a leste e a cidade de Nova Jersey a oeste. Em fevereiro de 93, o World Trade Center foi alvo de um ataque à bomba que matou 6 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos. A responsabilidade pelo atentado, há 8 anos, foi assumida pelo terrorista mais procurado do mundo, Osama Bin Laden. Além da destruição em Nova York, o terror atacou o símbolo do poder militar dos Estados Unidos, o Pentágono. Exatos 40 minutos depois do segundo avião atingir o World Trade Center em Nova York, os militares que trabalhavam na face oeste do Pentágono tiveram durante breves momentos uma visão de pesadelo. Um Boeing 757 da companhia aérea United
mergulhando diretamente contra o prédio. O impacto abriu uma cratera numa das faces dessa construção imensa, que é, na verdade, um sanduíche de 5 edifícios, um dentro do outro, todos com 6 andares de altura. Das dezenas de portas do Pentágono, milhares de funcionários foram retirados às pressas. Não só a violência do ataque e a tragédia que ele provoca assustam os americanos. A simbologia é muito forte também. O coração das Forças Armadas foi atingido. A capital desse país é muito mais vulnerável do que os cidadãos podiam imaginar. Os que trabalham em Washington e moram fora da cidade, nos subúrbios, saíram dos escritórios ouvindo informações de que uma outra explosão teria acontecido ao lado do Departamento de Estado e outra ainda próxima ao Capitólio. O clima na capital da maior potência do mundo era de medo e incerteza. A possibilidade de novos ataques estava na mente de todos. Em pouco tempo, Washington praticamente parou. Todo o pessoal foi retirado da Casa Branca e do Congresso. Funcionários federais foram dispensados. Dá vontade de assistir tudo, né? Porque o Jornal Nacional desse dia foi só isso aí. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Tchauzinho e até semana que vem. Valeu!